gente, vamos orar para começar? Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por este momento. Fala conosco hoje através da Tua palavra, Pai. E cuida, meu Pai, nos guia nesse estudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, a gente está nessa leitura, né, conjunta da carta de Paulo aos Romanos. Né? A gente já está no capítulo 9, hoje a gente vai adentrar. Um capítulo bem difícil. Pastor Paulo sempre deixa os capítulos chatos para mim. E é um capítulo difícil porque a gente pode ser levado a pequenas más interpretações, e na história da igreja a gente foi levado a más interpretações, e meio que está em alta algumas tendências meio antissemitas, né? Infelizmente, né? Não sei quantos que têm acompanhado as notícias, né? Nós tivemos o caso bem feio exatamente quem eles vão chamar, né? Chamaram o Caio Fábio para discutir com um rabino num podcast na internet esse ano, né? E o Caio Fábio foi assim uma desgraça assim como representante dos evangélicos, né? Mas também chama Caio Fábio, né? Pelo amor de Deus, né? Chega até a ser engraçado. Mas ele fez várias afirmações assim de cunho antissemítico. E o problema é que algumas pessoas, quando leem Romanos 9, acabam chegando a conclusões muito parecidas, porque Paulo está lidando com a questão da antiga aliança do povo judeu com a nova aliança dos cristãos. Mas a gente não pode perder de vista todo o raciocínio que a gente tem desenvolvido aqui, lá desde o começo. Não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre o capítulo 3, a gente falou da fidelidade de Deus, que Deus vai ser fiel à antiga aliança e tudo mais, né? E agora aqui Paulo vai desenvolver mais ainda esse mesmo pensamento, tá? Então muita gente acha, às vezes, pode colocar no primeiro slide, Vomir. Muita gente acha, às vezes, que Romanos de 9 a 11 é um parênteses na argumentação de Paulo aqui. Mas, na verdade, isso mostra como que o pessoal entende errado a epístola. É uma questão de má interpretação. E a gente está cheio de gente que faz mal interpretação da Bíblia, gente. Não estou dizendo que eu sei muito, mas é que a gente tem o pessoal se esforça para entender errado as coisas. Vocês viram qual que foi a última da internet? Você viu, né, Karen? Uhum. Mas tem na nota de rodapé, né? Acontece que o pessoal tem uma moça na internet dizendo que as Bíblias mais novas não estão incluindo alguns versículos, estão tirando. E ela pegou um caso específico que é Mateus 17, 22, que fala assim, que essa casa de demônios só sai por meio de jejum e oração. O problema é que a pessoa não está muito acostumada com Bíblia de estudo. Porque qualquer Bíblia de estudo, alguma coisa, normalmente vai trazer esse versículo entre chaves. Vocês já viram esses versículos entre chaves? Vocês sabem por que existem esses versículos entre chaves? Vocês têm ideia? Porque a gente não tem o original da Bíblia. A gente tem milhares de cópias cópia em siríaco, em grego, em latim, milhares e milhares de cópias. Então os estudiosos, eles fazem um apanhado geral e começam assim, esse manuscrito aqui é de quando? 1500, ele inclui tal coisa que esse que é mais antigo não inclui, sabe? Então eles vão fazendo, o nome disso é crítica textual. E alguns versículos no Novo Testamento, quando vocês vão olhar, eles vão estar entre chaves, normalmente tem um coisinha lá, vai dizer assim, olha, esse versículo não se encontra em todos os manuscritos, ou nos melhores manuscritos, os manuscritos mais antigos e tudo mais. E esse é um dos casos. Qualquer Bíblia de estudo, essa minha aqui de John Wesley mesmo, coloca entre chaves. A de Jerusalém coloca como nota de rodapé. E a minha Bíblia de Jerusalém já tem uns 20 anos, assim, não é uma coisa recente, sabe? E ela já estava, acho que naquela lá já era a 10ª edição, então já é uma coisa muito antiga. Então às vezes o pessoal tem um pouco de desconhecimento, e acaba fazendo muito alarde, mas não é assim. Eu particularmente gosto quando está aqui, entre chaves só, porque às vezes você vai ler na igreja, e daí já aconteceu, né? Vamos ler aqui, Mateus 17, capítulo inteiro, daí você, cadê o último versículo? Daí você tem que olhar lá no rodapé para ver o versículo lá. Mas é questão de gosto. Então, Romanos 9 é mais ou menos a mesma coisa. Muita gente lê, levado às vezes por um preconceito, alguma coisa assim, e acaba chegando em conclusões um pouco tristes. Então vamos começar como a gente sempre fez, começar pelo começo. Olha, mais um homem, é isso aí, aos poucos nós vamos vencer essas moças aqui, hein?
Aos poucos. Vamos começar pelo começo e fazer como a gente sempre fez, quebrar vários textos, né? Pode mudar de slide, Valmir? Vamos começar lendo os primeiros 5 versículos. Deixa eu ler aqui, depois eu vou escolher um de vocês para ler, gente. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Amém. Então, gente, Paulo, ele está reafirmando 2 coisas nesse versículo. A primeira é que Deus escolheu os judeus. Isso é uma coisa que ele está trabalhando desde o comecinho, se a gente lembrar lá. Deus escolheu e capacitou os judeus para ser o seu povo. Todo o Antigo Testamento está aí para lembrar a gente disso. Mas, e que Jesus, de fato, foi o Messias de Israel, a pessoa esperada, que iria cumprir a aliança e tudo mais, as promessas. E a segunda questão que Paulo está dizendo, dela depende a primeira. Então, beleza, Deus elegeu Israel. Essa é uma questão importante que ele vai trabalhar no versículo. Deus elegeu Israel. Por quê? Porque ele quis. Tá? E dessa aliança, dessa escolha, vem o Messias de Israel. E o Messias, do jeito que Paulo coloca, ele vem como o ápice da obra de Deus. Se a gente vê aqui, do jeito que ele vai falando, porque ele vai colocar, ó, deles pertence a adoção, a glória, as alianças, aos patriarcas, não sei o quê, e o Cristo. Então é como se ele estivesse desenvolvendo o negócio, então Cristo é o ápice da obra de Deus ali. E Paulo, então deixa isso claro, colocando ele ali no topo. Mas isso agora é um problema para Paulo. E por que é um problema para Paulo, vocês devem se perguntar, né? Por que você está falando isso, Marco? Porque vejam só, os judeus não estavam entrando nessa leva do Messias. Ele estava vendo os seus irmãos e compatriotas ficando de lado, e ele entendia que Jesus era o Messias de Israel, né? É o ponto 2, de que nele estava sendo cumprido toda a obra que Deus estava trazendo lá no Antigo Testamento, e pasmem, os judeus estavam ficando de fora, sendo ele mesmo judeu. Por isso que é difícil a gente aceitar um certo tipo de antissemitismo baseado em Romanos 9, porque Paulo era judeu, né? Simplesmente por esse fato. Então, é um problema para Paulo, e isso gerava um desgaste emocional muito grande, porque ele estava vendo seus colegas, irmãos, amigos, pessoas com quem ele conviveu, cresceu, indo para o inferno. Sabe aquela história assim, que a gente fala para a pessoa assim, né? Você se sente bem sabendo que a sua família está indo para o inferno, porque você não fala de Jesus para eles. Mais ou menos isso, sabe? Essa coisa assim, ele estava vendo todo mundo falando assim, cara, eu estou no caminho certo, por que os meus irmãos não podem estar nesse caminho também? Por que eles estão indo lá? Eu sei que eles estão errados e eles vão para o precipício. Então, olha o que o N.T. Wright diz para a gente. Os outros, no caso os judeus, pensam que ele está errado. E ele pensa que os outros estão errados. E o que é pior ainda, ele realmente crê que a estrada que tomou é o único caminho para o cumprimento das maravilhosas promessas de Deus. A menos que possamos reconhecer que Paulo pensava desse modo, não vamos compreender porque ele está tão triste. Então ele está vendo todos os seus colegas, seus amigos indo para o buraco. E ele está lá de boa. Ele não está de boa, porque ele está sofrendo. Então, os versos de 1 a 3, eles trazem essa tristeza de Paulo. Pode mudar? Eles trazem essa tristeza de Paulo. E são sentenças típicas de quem está sofrendo, assim, num estado de melancolia. E não apenas isso. Mas lembram que algumas pessoas aqui não estão desde o começo, né? O irmão, por exemplo, não estava desde o começo. Mas se a gente lembrar, existia uma comunidade. O começo dessa carta já foi nos cristãos que eram de origem judaica, dos cristãos que eram de origem gentílica. E Paulo falou durante bastante tempo para os cristãos de origem judaica. Então existem vários ecos e várias menções do Antigo Testamento aqui, até porque Paulo está fazendo um link entre tudo que acontece no Antigo Testamento, e a gente vai ver ali, com o que está acontecendo na vinda do Messias. E aqui,
Segundo o Craig Keener, que é um comentarista que eu gosto bastante, ele faz ecoar Êxodo 32, que diz assim: agora, pois, perdoa os seus pecados, ou senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Que é aquela passagem que quando Deus olha para o povo está fazendo o bezerro de ouro, e Deus vai capar o povo fora. E Moisés intercede pelo povo, fala assim: olha, perdoa eles, ou então me leva junto. O Craig Keener diz que aqui Paulo está fazendo ecoar esse versículo, porque ele também está se colocando ali à disposição, sabe, meio que sofrendo junto com os seus colegas judeus, e vendo eles desprezarem a obra de Deus. E também é possível que essa mudança brusca no ritmo, porque se a gente pegar o capítulo 8, termina assim com uma coisa fantástica: quem nos separará do amor de Deus? Coisa assim que a gente lembra, tem pano de prato assim na casa de vocês. Não sei vocês, mas tem bastante, tem pano de prato com versículos. Certamente tem Romanos 8 lá, porque é muito legal. E aqueles negócios de caminhão também atrás, né? Então ele termina com isso, e daí de repente ele muda. Existe também a possibilidade de isso ser um artifício retórico, que é para causar comoção nas pessoas. Então, pode mudar? Paulo finaliza o capítulo 8 assim com, nossa, o ápice da reflexão cristã, e depois ele quebra muito rápido. Existe também a outra possibilidade, que na vida cristã a gente tem que levar em conta isso. A gente tem altos, mas a gente tem baixos. Num momento a gente está todo aleluiado, falando assim: nossa, nunca mais vou pecar. Dá 2 minutos você falou isso, tropeçou bonito. Impressionante. Só que esses momentos de escuridão, de tristeza, elas acabam nos levando à reflexão, nos levando à oração. Então a vida cristã é assim, altos e baixos. Também que foi o que a gente falou, acho que no capítulo 7. Então é justamente esses momentos de escuridão que nos levam à oração, humildade, reflexão e sabedoria. Pode mudar, Valmir? E a reflexão, ela precisa ter início, então, conforme o Enright diz, com a observação de que todos os privilégios que Paulo menciona nos versículos 4 e 5, são elementos que ele mencionou nos capítulos anteriores. Todos isso, da adoção, ele já falou. Deixa eu ver que vi todos certinhos aqui. Eu deixei até em negrito ali, não sei se vocês conseguem ver. Consegue, né? É que eu estou olhando a outra ali, esqueço que essa daqui é grandona. Então, ele declarou que todos que pertencem ao Messias são filhos adotados de Deus. Paulo já falou sobre isso. Eles se regozijam na esperança da glória de Deus. A gente já falou até o que é a glória. Promessas da aliança foram cumpridas no Messias e agora eles pertencem ao direito. O que a lei não pôde fazer, Deus o fez. E agora eles estão no Messias. Aqueles que estão no Messias se beneficiam disso. Eles são os que estão aprendendo a verdadeira adoração, é o culto, de amar a Deus e obedecer a Ele pela fé. Ali está os versículos, depois se vocês quiserem ver. Eles herdaram as promessas feitas aos patriarcas e são, claro, definidos como o povo do Messias, embora a maioria nem seja de etnia judaica. Lembram quando a gente falou de Romanos 3, se eu não me engano, quando Deus fala que o judeu, até a questão do louvor, tem a mesma raiz de judeu, a gente até falou assim que nós não somos judeus na carne, mas nós somos no coração. A gente falou isso lá, eu acho que no capítulo 3, né? Vocês lembram? Tio Edson estava nessa, lembra, né? Não, nem eu lembro direito, tio Edson, brincadeira. Sim, a circuncisão do coração. Então esses são temas que já foram abordados anteriormente e Paulo está recapitulando ali. Isso que é legal quando a gente lê numa perspectiva da carta inteira, porque normalmente a gente lê como caixinha de promessa. A gente pega um versículo isolado e daí disso faz um monte de desgraça, mas na verdade Paulo está desenvolvendo uma argumentação gigante ali, já faz 9 capítulos. Então, toda a carta de Paulo, ele trata na maneira como Deus está cumprindo as antigas promessas em Jesus e como ser isso na prática. Pode mudar, Valmir. E é justamente isso que levanta a questão da atitude dos cristãos frente aos judeus que não aceitam Jesus como Messias. E isso é importante, porque desde o começo a gente está falando disso. Desde o capítulo 1, Paulo está dizendo isso. Ele está fazendo, olha, existem os gentios, os judeus, a comunidade de Romanos, ela era uma comunidade gentílica,
porque os judeus tinham sido expulsos por 2 vezes, mas eles haviam retornado, e agora eles estavam vendo assim, e a lei, como é que fica? Então Paulo está argumentando isso desde o começo. Qual que é o papel da antiga aliança? Qual que é o papel dos judeus? Como é que isso se dá? Então, desde o começo ele está falando isso. Então, só que Paulo estabelece uma forma, um padrão de como que a gente, cristão, lida com aqueles da antiga aliança que não aceitam Jesus como o Messias. Ele fala o seguinte, deles, dos judeus, também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Pode mudar. O Messias, ele procede do povo judeu, fisicamente, sua identidade física, a gente não pode esquecer disso. No entanto, ele também é Senhor sobre todos. Ele descende do povo judeu, mas ele é Senhor de quem não é judeu. Ele é Senhor dos indígenas, ele é Senhor dos caucasianos, ele é Senhor de todos. Ele é Senhor de Apiaí, lá onde eu nasci, ele é Senhor de Curitiba também. Ele é Senhor do Japão, ele é Senhor... Sabe quando você entra na cidade, algumas cidades têm isso, tem lá, tal cidade é do Senhor Jesus? É isso. Lá na minha cidade tem, a Apiaí é do Senhor Jesus. Tem que pedir para Jesus arrumar as estradas lá, que está feio, está horrível. A minha esposa foi dirigindo, ela está lá no fundo. A quantidade de barreira que caiu por causa dessa chuva não tá escrito. Não, tá difícil. Mas Senhor no sentido espiritual. E esse é o ponto de tensão aqui, que Paulo vai trabalhar. Pode mudar? E ele vai trabalhar nos próximos versículos. Então, Jesus, ele é de fato judeu, a gente tem que lidar com isso. O Antigo Testamento, se a gente olhar na história da igreja, ele sempre foi aceito como escritura. Então, a gente tem que levar em consideração esse background judaico. Eu gosto de uma frase do Gonzales, eu até já falei isso, mas a gente tem a tendência de dizer que a gente tem que olhar o Antigo Testamento a partir do Novo. Mas é também importante olhar o Novo a partir do Antigo, porque senão a gente desconecta os dois e esquece de todas as promessas que Deus falou, o fato de Jesus ser o Messias, o Cristo, ele tem um pano de fundo histórico ali que é no desenrolar do Antigo Testamento, as promessas que foram feitas ali no Antigo Testamento. Então a gente não pode esquecer disso. Durante a história da igreja, teve muita gente que tentou fazer essa cisão. Um deles foi Marcião. Alguém aqui já ouviu falar dele? Grande Marcião, Nunca ouviu falar dele? 2, 3 ali já. Marcião foi um cara que ele achava que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcião. Marciano. Mas Jesus também é o Senhor dos marcianos. Brincadeira. Também é Senhor lá, Também é Senhor lá. E ele tentou fazer essa cisão, tanto que ele queria tirar todo o Antigo Testamento da Bíblia e tirar também, e ele não considerava os evangelhos, tipo, por exemplo, de Mateus, que faz muitas citações no Antigo Testamento, tanto que Mateus é chamado o evangelho mais judaico dos 4, Ele só aceitava, se eu não me engano, Lucas, só Lucas. Marcos ele cortava fora, e João também ele cortava fora. O Apocalipse ele não considerava, porque o Apocalipse é um livro muito judaico. Então tem todas essas coisas assim, ele foi tirando. Então tudo aquilo que lembrava o povo judeu, ele foi tirando. Mas por quê? Mal interpretação do que está lidando. Dos judeus depende um monte de coisa, que Paulo está trabalhando, e nós somos herdeiros dessas coisas. É isso que Paulo vai trabalhar nesse capítulo. Então vamos para o próximo? Sim. Ele considerava, mas ele fazia uma baita de uma distinção. Porque para eles, Jesus não tinha nem vindo em carne, em alguns casos. Entendeu? Por isso que é importante a gente nunca esquecer dessa parte. Porque quando a gente fala que Jesus nasceu como judeu, a gente está reafirmando a encarnação do Verbo. E isso é importante. Isso é um mistério grande do qual depende toda a nossa salvação. Vamos para os próximos versículos? E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque isso agora é importante, que é isso que Paulo vai falar agora. Porque olha, se ele prometeu tudo isso para os judeus, e os judeus estão ficando de fora da aliança, a palavra de Deus falhou? Então olha que legal que a gente vai estudar. Porque nem todos
os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. E como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Texto também bem difícil que o pastor Paulo deixou para mim. Então, segundo Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento, era comum o povo judeu, na época de Jesus, no Novo Testamento, achar que eles, simplesmente por serem judeus, eles eram salvos. Entendeu? Eles, simplesmente por serem filhos de Abraão, da carne, eles serem circuncidados e tudo mais, eles já estavam incluídos ali e eles seriam salvos, acabou. Diferente dos gentios, né? E Paulo tem mostrado que nem todos os judeus étnicos são de fato escolhidos. A partir desse texto mesmo, a gente pode falar: olha, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Isaque, e o irmão dele, que eu esqueci o nome, vocês lembram? Agora eu estou meio cansado. Ismael, pastor que era da nossa igreja, gostava muito dele, brincadeira. Gosto mesmo, não é brincadeira, ele me casou. Mas eu sempre zoava ele de ser chamado de Ismael, né? Falava que o outro que era da promessa. Cara, o cara ser pastor com um nome assim deve ser difícil, né? Imagina, qual que é o teu nome, pastor? Esaú. A quantidade de piada que vem, não está escrito, né? Mas Deus escolheu um em detrimento de outro, sendo que ambos eram filhos de Abraão, né? Então ali a gente já começa a ter pistas do que Paulo está querendo dizer aqui. Então, deixa só, depois no finalzinho a gente abre para o pessoal conversar e comentar, porque da outra vez tomamos 20 minutos. Então, o apóstolo vai mostrar no Antigo Testamento o seu ponto de que a etnia não é a base para a salvação. E os pensadores judeus na época de Paulo, isso mesmo, eles começavam narrando a história de Israel a partir de Abraão ou mesmo Adão. E Paulo vai fazer uma coisa muito similar aqui. Ele vai começar no versículo 6. Ele vai começar a narrar a história de Israel, mas das entrelinhas. E ele vai isso até o finalzinho, até chegar no Messias e no cumprimento no chamado dos judeus. Então ele vai começar falando agora de Abraão, dos patriarcas, ele vai passar pelos profetas, ele vai passar um monte de gente e vai chegar em Jesus. A gente vai acompanhando esse desenrolar da história aqui. Então ele narra a história de Abraão, Isaque e Jacó, assim como de Ismael e Esaú, para mostrar que a promessa de Deus, que Deus tinha em mente, o que Deus tinha em mente durante todo esse tempo. E ele vai tratar então a questão da fidelidade de Deus, que é aquilo que a gente já está falando desde o capítulo 3. O que Paulo mostra aqui, pode mudar? Desde o início, parece que Deus ele decidiu então escolher, eleger, esse é o verbo, né? Elegeu uma família dentre todas, a família de Abraão, e a gente tem isso na cabeça, sempre teve, Deus escolheu Israel entre todas as nações para abençoar o mundo, beleza. Só que o que Paulo está mostrando é que esse processo continua, porque mesmo na família de Abraão, ele não escolheu todos os filhos de Abraão, ele escolheu alguns. Desses filhos, ele escolheu outros, e então ele foi fazendo isso. Então, a gente pode ressaltar 2 pontos nesse trecho aqui. Que primeiro, a prática de seleção onde Deus realiza seus propósitos por alguns e não por outros, tinha a intenção de prosseguir passando por toda a história de Israel, até o ponto que o Messias levou o efeito destino de Israel. A gente falou disso também, quando fala que Deus elegeu o israelita fiel. Ele escolheu um entre todos, Jesus. E essa prática de seleção não leva em conta, ou não levou em conta, o caráter moral do povo escolhido. Por que Deus escolheu Israel? Porque Ele quis. Não tinha nada específico, porque Ele quis. Então, o principal aqui é que as promessas feitas por Deus, pode mudar, Valmir? As promessas feitas por Deus,
Depois no finalzinho a gente abre, irmã. Pode aí. Principal aqui que as promessas feitas por Deus a Abraão e sua posteridade levam em consideração esse processo de seleção, que ele escolhe um em detrimento de outro. E depois a gente vai ter que explicar isso, porque que a gente começa a entrar num beco sem saída. Porque o que parece que Paulo está fazendo, ele está justificando o porquê que Deus não falhou. Mas depois a gente vai ver assim, nossa, mas agora Paulo tem um problemão, né? Porque parece que ele escolhe um em detrimento de outros e simplesmente joga. A gente vai falar disso, então não percam o próximo episódio. A gente vai falar disso no próximo bloco. Então, a promessa de Deus era ela levada em conta pela descendência de Abraão. Só que essa descendência não eram os filhos na carne de Abraão, mas algumas pessoas da descendência dele. Então, nunca foi a inclusão literal dos descendentes físicos. São os filhos de Sara e não de Agar que haviam de ser considerados. Só que aqui a gente pode falar outra coisa, falar assim, mas é claro que é o de Sara. Sara era a esposa legítima, Agar era a escrava, né? Mas daí a gente vai para a próxima geração. Pode mudar? A próxima geração, ele vai mostrar a mesma coisa. Esaú e Jacó, eles eram filhos da mesma mãe, gêmeos, nasceram mais ou menos ali no mesmo segundo. Então, olha, ele escolheu um em detrimento do outro. E mesmo tendo todas as circunstâncias iguais, o propósito de Deus já havia sido anunciado antes, mesmo que eles nascessem, que ele está citando lá em Malaquias. Pode mudar, Valmir? Então, aqui é uma questão que muita gente se sente desconfortável com esse texto, e é um texto que causa muito desconforto. E aqui que era aquela parte que eu estava brincando, eu fui ler Malaquias 1, 2 e 3, e eu estava em Miqueias lá, que eu estava mais para lá do que para cá já ontem, no final da noite. Será que Paulo está tirando Deus de uma coisa assim, olha, não, Deus não falhou, mas agora está dizendo que Deus tem seus favoritinhos, e alguns são só salvos e outros vão para o inferno? Tadã! Qual que é o problema? Será que os calvinistas estão certos? Calma, não é isso que Paulo está falando aqui. Que esse também é um ponto importante. Muita gente pega esses trechos, principalmente Romanos 9 mesmo, também para basear uma doutrina da predestinação que não era a ideia de Paulo. E é isso que nós vamos falar. Olha que legal. É importante então entender que o profeta Malaquias, que está sendo citado literalmente por Paulo, Paulo está citando Malaquias, o que ele tinha em mente quando ele falou, olha, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Na verdade, esse favoritismo é muito pesado para as pessoas. Olha só, vamos lá. O ponto, porém, aqui está mais fácil de ler. O ponto, porém, que o profeta queria ressaltar, era que isso agora aumentava a responsabilidade e a culpabilidade de Israel. A pressão não era, você é especial, portanto pode se sentar e relaxar. Vocês foram escolhidos por Deus, olha, fiquem de boa. Não é isso. Mas sim, você é especial, então por que subestima Deus deixando de honrá-lo e ignorando seu chamado para levar adiante seus propósitos? A escolha de Deus nunca resulta em uma superioridade certa, arrogante e automática. Muito se espera de quem muito recebeu. É disso que Paulo está falando. Alguns foram escolhidos para levar à frente o chamado de Deus. Não quer dizer que as outras pessoas fossem para o inferno. Não é isso que Paulo está falando, entendeu? Por isso que é importante, às vezes, a gente ler o texto inteiro, até mesmo entender quais são os contextos das citações de Paulo, para a gente não acabar caindo num erro, um erro teológico, assim, e dizer assim, não, Deus escolhe um para ser salvo e outros para ir para o inferno, como tem gente que fala isso na internet, tá? Tem muita desgraça que o pessoal fala na internet, né? Pode mudar, Valmir. Então, vamos dar continuidade aqui aos próximos versículos, porque o negócio está embalado. Então, do 14 ao 24, que é um trecho grande, ele vai falar assim, que diremos então? Que Deus é injusto? Porque é justamente isso, né? A gente está argumentando aqui. Paulo agora tem que resolver esse problema. A gente já mostrou que Malaquias não queria dizer sobre favoritismo. Na verdade, era uma escolha que te seria cobrado. Israel foi muito cobrada por Deus. Muito, muito, muito cobrada mesmo. O evangelho está ali, Jesus metendo o sarrafo no povo judeu, por conta justamente que os judeus tinham sido escolhidos para ser a luz do mundo. E eles estavam falhando, na verdade eles estavam se entregando ao sistema corrupto do mundo. Esse era um problema. Então, mas eles foram escolhidos, por isso que Deus está falando isso.
Por isso que eu tenho um certo medo quando o pessoal fala que o Brasil é... Eu vi um negócio na internet falando assim, que o Brasil ele é uma nação escolhida por Deus e por isso é abençoado. Eu falei assim, nossa, e como será que é uma nação amaldiçoada, gente? Porque se está desse jeito, né? Brincadeiras à parte, vamos continuar? Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar que em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem quer quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso de honra e para outro desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos da misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Esses vasos, como somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém. Outro trecho difícil, essa carta é difícil, esse capítulo é difícil. E esse daqui é um dos trechos mais difíceis de entender, porque justamente agora Paulo está tentando fazer a defesa do outro lado, dizer que Deus não é injusto, sendo que ele tentou falar assim, olha, Deus não falhou. Daí ele leva para uma questão assim que você pode entender que Deus tem os seus favoritinhos, mas a gente entendeu lá, citando Malaquias, que não é esse o caso, não é de favoritismo, e sim de responsabilidade. E agora aqui ele está um trecho diferente, dizendo assim, olha, eu posso construir esse vaso aqui para ser desonra, para destruir no final. Será? De novo? Será que os presbiterianos estão certos? Será que Deus elege realmente umas pessoas para ir para o inferno? Não é o caso, tá? Mas de qualquer forma é um pouco difícil, porque como é que Paulo pode sugerir que os seres humanos, eles são como barro esperando Deus lhe dar a forma? E essa daqui é uma história que, conforme diz o N.T. Wright, ela está sendo contada nas entrelinhas. Primeiro que o trecho do barro e do oleiro, ela está em Isaías, né? Com eco, está em Isaías 29:16, 25:9, e com eco em 68 e 64:8, além de Jeremias 18:1-6. Vamos ler? Eu acho que seria legal a gente ler. Ô tio Edson, aproveita que está com a Bíblia aberta aí, abre em Isaías 29 e lê o versículo 16. Quem mais está com a Bíblia aí? Marília, leu 25:9 em Isaías. 29:16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse barro e a obra disseste do seu artífice. Não te fez, e o vaso formado disseste do seu oleiro. Nada sabe. Lê para nós aí o 25:9 agora. É difícil achar a Bíblia, achar as coisas na mão aqui, quando só está com uma. Isaías 25:9? 25:9? Ué, será que eu anotei errado? Eu anotei errado. Obrigado. Não, eu anotei errado. Eu não sei qual que é, porque eu anotei errado. Mas o 64, 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Ufa, esse eu acertei. Daí Jeremias 18, do 1-6, eu estou aqui, ó. Senhor, a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando sobre a roda,
Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir... Opa, já passei. Aqui na minha mão, ó casa de Israel. Só um eu errei, depois eu vou mandar o certo. Não lembro agora qual que é. Será que é 35:9? Deixa eu ver aqui. Pior que eu não trouxe o livro. Tudo bem. Depois eu mando o certo. Mas o que importa é que Jeremias 18:1,6 está certo. Porque esse daqui é importante. Então, sobre essas passagens, elas referem a um momento da vida de Israel onde Deus enfrentava a rebeldia do seu povo. E um oleiro trabalhando com um pedaço de barro que teima em não tomar forma. Ele está lá, Deus está moldando e o barro está caindo, está não sei o quê. É muito difícil. Vocês já viram? É legalzinho o negócio de oleiro. Uns anos atrás, veio aqui na nossa igreja um pastor, lá, eu acho que era lá da primeira região, que ele também, nas horas vagas, ele fazia cerâmica. Não sei se vocês lembram disso. Feliz, você lembra, né? Bem ali, né? Ele fez ali, né? A minha cidade, a Piaí, eu sempre usou, mas a Piaí é a capital do artesanato, gente. O mundo não roda sem os vasos lá feitos em Apiaí. Inclusive, a gente ganhou do meu pai umas canequinhas de barro, assim, bem bonitinha. Dá para fazer muita coisa, né? Mas o que é legal do trabalho do oleiro, né? Ele pega o barro, tem todo um trabalho lá com o barro, ele vai moldando. Quando ele forma do jeito que ele quer, ele vai coloca, ele assa mesmo. E quando ele assa, até ele assar, você pode, o barro caiu, você vai lá e dá a forma dele de novo. Então você pode, ele não ficou do jeito que eu queria, você vai lá e molda até você ficar do jeito que você quer. E essa figura a gente tem que ter na cabeça. Por isso que Jeremias 18:1-6 eu fiquei feliz de ter escrito certo. Sobre essa figura do barro, então nos diz N.T. Wright: a figura do barro e do oleiro não foi criada para falar em termos gerais do ser humano, como uma massa de barro disforme e sem vida, contrastando com Deus, o único ser vivo e pensante. Antes, foi criada para falar de modo bem específico sobre o propósito de Deus ao escolher e chamar Israel, e sobre o que aconteceria se Israel, como um pedaço de barro, falhasse em reagir positivamente ao suave moldar de suas mãos. Então o que Paulo está falando? Tá lembrando ali. Oi? 45, lê para nós, Karen. Amém. Obrigado. Olha, tá bom, hein? Você colocou lá para pesquisar por barro, né? Na coisa. É uma boa, eu não tinha pensado em usar a tecnologia, né? Olha só como é que às vezes a gente está meio cansado, não lembra. Mas qual que é a imagem importante aqui que Paulo está trabalhando, citando esses versículos e ecoando lá em Isaías e Jeremias? Que Israel havia saído do propósito de Deus. E Deus, como um oleiro, iria pegar aquele barro, ia remoldar Israel. E é importante, então, só fazer um parênteses, que isso daqui é importante mesmo. Tem muita gente que interpreta errado esses versículos, porque tira do contexto de que Paulo está falando. Paulo está se referindo a um momento de rebeldia de Israel, que Deus vai falar assim: eu vou pôr vocês no eixo. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo sobre a predestinação de todos os seres humanos baseado nisso. Ele está falando especificamente de Israel. Então, olha que legal, diz o Craig Kinner. No contexto, a aplicação desse princípio é sobretudo que Deus pode escolher tanto os judeus como os gentios, e não que a predestinação seja arbitrária. Não que ele vai fazer vasos de honra e desonra. É que ele pode fazer, que Paulo vai falar no finalzinho lá, os vasos de honra são nós, né? Ele vai falar assim, nós, incluídos os gentios, mas que Deus vai também remodelar Israel. Tá, voltando agora. Então, voltando à questão principal, o propósito de Deus precisa seguir em frente, as suas promessas têm que ir para frente, sendo Israel fiel ou não. Pode mudar, Valmir, já está no outro. Então, Romanos 9, voltamos novamente ao que Paulo falou lá no capítulo 3, sobre a fidelidade de Deus a Israel.
nesse trecho, ele não está falando de uma humanidade abstrata que ele pode moldar e tudo mais, mas a respeito dos propósitos de Deus, não para com Israel, mas por meio de Israel. Israel falhou em ser a luz do mundo. E aí, o que Deus vai fazer agora? Vai abandonar Israel? Ele é como o Israel como o barro nas mãos do oleiro. Ele vai dar forma de novo a isso. Pulei aqui. Então, qual era o propósito que Deus queria levar ao efeito diante de Israel? Israel foi chamado de ser luz do mundo, beleza, a gente já está falando isso. Mas os próprios profetas viram que Israel era rebelde como um pedaço de barro que desafia o oleiro. No entanto, o ponto de Paulo aqui nos capítulos 9 a 11 é que isso ocorre no primeiro estágio de confecção do barro. Lembra que eu falei? Primeiro ele molda, quando ele terminou ele assa. A partir do momento que ele assou, não tem mais como remoldar. Só quebra. Até tem, né? Você quebra, moe bem moidinho, molha de novo, faz. Mas você ferrou o negócio ali, não vai mais para frente. Vamos manter no Romanos 9 aqui, irmã? Então, ainda falta o processo de levar a obra ao forno para sair de lá sólido. A partir desse momento, as opções serão ficar como está ou partido. Felizmente, por estar no início, o objeto de barro ainda pode ser remoldado. Esse trecho do oleiro e do barro, no clímax do trecho, que essa figura é o ponto máximo do trecho, é uma continuação da história de Israel no Antigo Testamento, que Paulo começou lá no versículo 6. Israel se rebelou, assim Deus teria que remodelá-lo para uma nova forma, não porque Deus se esqueceu de suas promessas, mas justamente por ser fiel a elas. Então, no verso 15, Paulo aqui está citando Êxodo 33, 19, que tem como pano de fundo Deus declarando a Moisés que dará prosseguimento ao seu plano para o Êxodo, mesmo que o povo tenha feito o bezerro de ouro. Então, tem lá o eco de Êxodo 32 e aqui de novo, Paulo está citando Êxodo. E parece então que no verso 17, Deus está fazendo com Israel o mesmo que fez com Faraó. Né? Se a gente lembrar, Deus que diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele mostrasse ali a grandeza dele. Deus, então, trabalha da mesma forma por meio da rebelião do povo judeu, a fim de revelar uma obra de resgate ainda mais gloriosa. Então, de fato, Deus endurece o coração de Faraó, como a gente está bem acostumado, só que vamos fazer um pequeno parênteses aqui, que o mesmo texto que fala isso, fala que Deus endureceu o coração de Faraó, os mesmos textos, também fala que o coração de Faraó, ele mesmo estava endurecendo o coração dele antes. Então esse é um ponto importante, porque senão a gente pode cair no erro de dizer que assim, não, Deus... Mas foi Deus que deixou ele assim, e a gente não pode dizer isso, porque senão Deus é o autor do mal. Esse é um problema. Então a questão é que o Antigo Testamento afirma tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. É uma tensão, gente, que tem sempre que ser mantida. Se você nega a soberania de Deus, e para dizer assim, não, é o ser humano que faz todas as escolhas e acabou, você cai em um grande problema. Porque nos textos do Novo Testamento, por exemplo, fala assim, o que é que você tem que não tem recebido? Ou fala, como é que fica a ação do Espírito Santo? E a graça de Deus, onde é que vai? Da mesma forma, se a gente nega a responsabilidade humana por meio e exalta a soberania de Deus, a gente tem outro problema. Como é que fica então? Deus é injusto, porque Ele criou o mal, né? Ele criou o tio Edson para o tio Edson pecar, ele não teve opção. Então aí a gente tem outro pepino na mão, a injustiça vai para o colo de Deus. Mas a questão toda aqui então deve ser vista a partir da luz do propósito do que Deus pretende fazer. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para mostrar sua glória. Por que algumas pessoas não estão sendo chamadas ou não estão sendo incluídas na nova aliança? Para Deus mostrar ainda de forma mais grandiosa o resgate que Ele decidiu fazer. Amém? Eu achei legal isso. É um negócio assim para mostrar mais e mais ainda o poder de Deus. Mas para onde nos leva então a história de Israel? Pode seguir, Valmir?
E para onde nos leva a argumentação de Paulo? A história de Israel nos leva para o exílio, que é justamente onde Deus remodela o barro. Se a gente lembrar na história, o povo pecou, fez um monte de coisa, Moisés, em vez de trocar uma ideia com a pedra, desceu porrada nela, né? O pessoal foi para o exílio, exílio, nossa, estou viajando, gente. O povo pecou lá nos reis, e eles foram para o exílio na Babilônia. Errei o período histórico, vocês vejam, é o mesmo caso do Miqueias e do Malaquias. Às vezes a gente vai ficando cansado e vai ficando assim, irmãs, pode... Uhum. Sim, o povo pecou, os reis lá, teve a divisão, não sei o quê. Então, um foi levado para o exílio na Babilônia, ficou lá durante um bom tempo, voltou. Então, é justamente nesse exílio que Deus vai remodelar as pessoas, vai remodelar Israel. Então, de novo, Paulo está narrando a história de Israel ali por meio das entrelinhas. E o argumento de Paulo, ele chega ao ponto em que ele estabelece que Deus tem o direito de remodelar o povo. E sugere que ele o fez ao chamar os gentios. Deus está remodelando Israel, ao colocar agora os gentios nessa aliança. Tá? Então, agora Paulo percebe que o povo não é apenas composto por judeus, mas também por gentios de forma conjunta. Então, a nova aliança é composta tanto pelos membros da antiga aliança, quanto por meio daqueles que nunca estiveram em nenhuma aliança. E isso é algo que já é enfatizado por Paulo desde o primeiro capítulo. Desde o primeiro capítulo a gente está falando disso. Paulo podia ter tirado 0 na redação do Enem, porque ele é muito enrolado. Poderia ter sido muito mais fácil. Alguém tem uma dúvida? Comentário? Só para a gente já vai para o penúltimo trecho aqui. Então vamos lá, do 25 ao 29. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos dos Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e muito breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós não teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Só está aí. Então, nesse trecho aqui, Paulo extrai 2 promessas presentes no livro do profeta Oséias, que é um profeta engraçado, né? Se a gente parar para pensar. Engraçado por quê, né? Porque Deus manda ele tomar uma prostituta, né? E por meio daquela relação, os filhos, ele tira ali nomes, né? Profecias sobre o povo, né? Eu acho deveras engraçado. Vocês já viram aquele pastor na internet? Ele saiu na televisão, que ele pegou lá uma das ovelhas para uma das moças lá da igreja dele e convenceu a dormir com ele. Ela era casada, né? E daí, vocês viram isso daí? Isso é na TV. E daí ele pega o livro de Oséias e fala assim, mas Deus manda que o profeta adulterar. Vocês viram isso daí, né? Ele fala que pega uma mulher e adultera. Daí a jornalista pegou assim, não está escrito pega uma mulher adúltera? Daí ele olha assim, é mesmo, né? O assento está em outro lugar aí e tal. Então, é um profeta engraçado, né? A gente ri, mas ri para não chorar, né? Então, Paulo está citando Oséias. Oséias, em uma ordem inversa. Primeiro ele está citando Oséias 2:23, que Deus declara que receberá de volta os israelitas depois de rejeitá-los. E Oséias 1:10, logo em seguida, ele diz que Deus, que no lugar Deus diz que no lugar em que eles, Deus diz que no lugar em que eles foram chamados de não meu povo, serão chamados de filhos do Deus vivo. Mas o que o apóstolo quer dizer com essas citações? Difícil, né? Porque quando a gente lê batidão. A gente não pensa muito nessas coisas.
Novamente ele continua contando a história de Israel e agora ele chega nos profetas. Profetas que às vezes a gente entende errado o ofício de profeta. Para que serve o profeta? Para que serve o profeta? Também. Mas o profeta, oi? Chamar atenção, exatamente. O papel primordial dos profetas não é. Muita gente acha que exortar. Ele chega e fala assim: olha, tem pecado esse negócio aí. Olha, a igreja é chamada. A igreja tem um papel profético muito grande de apontar os dedos para as mazelas do mundo. Falar: olha, aqui é pecado, não sei o quê. Às vezes a gente faz isso até bem demais e esquece de apontar o dedo para nós mesmos. Mas é um papel que a igreja tem. Então, não, mas esse é um dos primeiros papéis. Sim, daí para mostrar que ele realmente tem um papel, foi chamado por Deus, normalmente ele tem, tanto que a ideia de profecia nossa, né? A gente tem muita ideia de profecia de prever o futuro. Isso é um dos aspectos, mas é meio até secundário. Inclusive eu falei que eu tô lendo lá o livro de Apocalipse, eu estou estudando, e Apocalipse ele tem 3 gêneros literários. Ele é uma carta, ele é um apocalipse, que é um título, é um tipo de literatura, e ele é uma profecia. E por que ele é uma profecia? Porque já viram aquelas 7 cartas lá dentro do Apocalipse? O que ele está falando? Olha, tenho contra ti tal coisa, tenho contra ti tal coisa. Isso é o papel principal do profeta. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. É o chamado profético. Claro que não é só isso que o profeta faz, mas ele vai em nome de Deus, né? Mas normalmente é para, vamos lá, então voltando. Então ele foi, agora Paulo chegou no período dos profetas. Isso, mas Deus usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento. A questão, então, que Paulo levanta é que os próprios profetas falaram que Israel passaria por um período de julgamento de modo que isso resultasse em salvação. Porque os profetas foram acusando: olha Israel, você está errado aqui, olha, você fez isso. E eles mataram os profetas. Olha, Jesus nos cita lá: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Então o profeta era levantado e Israel dava uma facada no profeta. Porque não tinha tiro, né? Ou uma pedrada também, né? Isso eles matavam bastante com pedrada. Então, Deus levaria, que Israel passaria por um período de julgamento, de modo que isso resultasse em salvação. Então, Deus de fato é fiel à sua promessa. Os judeus não estavam crendo, não por falha de Deus, mas por não darem ouvidos ao que a palavra já vinha dizendo. E ele comunicou que teria que reduzir Israel a um remanescente fiel. E foi isso que ele fez agora. Então, de novo, do desenvolvimento. Deus está falando assim: olha, os descendentes de Abraão não são os filhos na carne de Abraão apenas. Ou, ser filho da carne de Abraão não é condição suficiente para ser filho da promessa. Vamos dizer assim, mais fácil de trás para frente. Agora Israel... todo esse negócio, o Israel mesmo vai ser só esse remanescentezinho aqui fiel que vai continuar. Esse vai continuar na nova aliança. É mais ou menos a distinção que a gente faz na igreja de igreja visível e invisível. Agostinho tem esse insight, né? Ele fala assim: como é que a igreja pode ser santa, mas os membros pecam, a gente peca e essas coisas? Porque existe a igreja visível, né? Todos nós aqui que vemos, congregamos e tudo mais, e existe a igreja invisível. E essa igreja realmente ela é santa, una e tudo mais, como diz lá no credo apostólico, exatamente. É que tem tanto credo. Tem o credo apostólico. Se a gente olhar o inário da igreja metodista, tem o credo apostólico, tem o credo... Oi? Isso, mas aquele lá é o credo niceno-constantinopolitano, ele é o plus. E tem o credo da igreja metodista da Coreia, bem aleatório. Eu acho muito engraçado ter isso daí lá. Vocês já repararam que tem o credo da igreja da Coreia? Tem lá. Existe também credo atanasiano, existem vários outros credos. Então, onde a gente estava? Então, aqui, a ideia de remanescente aparece no trecho citado por Paulo, que está em Isaías 10, 22 e 23. Eu não quero passar vergonha, vai que eu digitei errado,
Mas depois a gente vê. Então, novamente, é importante lembrar que Paulo está completando a linha de pensamento que ele colocou lá no versículo 6, onde fala que de Abraão e sua descendência. Isaías 10, 22, lembra de uma das mais conhecidas promessas feitas por Deus a Abraão, que é que a sua descendência seria como a areia do mar. Ele fala isso. E o N.T. Wright diz, bem, afirma Isaías, isso pode muito bem vir a acontecer. Ou seja, o número de filhos de Israel segundo a carne pode muito bem crescer até alcançar esse tamanho. Porém, mesmo que alcance, apenas um remanescente será salvo. Mas o que é esse remanescente? A gente está citando, falando um monte de coisa assim, mas o que é esse remanescente? Paulo vai explicar muito bem isso daí no capítulo 11, mas já é possível a gente ter um lampejo, porque Paulo não é o único a citar esse conceito de remanescente fiel. Já existiam em escritos judaicos da época essa ideia do remanescente fiel. E o N.T. Wright diz o seguinte: nos dias de Paulo, muitos grupos judaicos tomavam como certo que, quando Deus finalmente agisse com o propósito de juízo e salvação, de maneira alguma todos os judeus, em função de sua origem étnica, estariam entre os resgatados. Muitos se rebelaram contra Deus e sua palavra e pareciam não querer tomar parte em sua salvação. Judeus devotos, observando isso, deram ênfase a essas promessas e declararam que Deus estava reduzindo o tamanho de Israel, portanto, podando o seu povo de modo drástico. Gente, está difícil ler esse negócio, eu preciso de uma tela grande, tipo a do pastor Paulo, mas aquilo lá é cara. Falando em cara, vocês viram, saiu uma Bíblia de R$1.900, uma Bíblia, uma nova edição. Eu olhei assim, falei, até mandei na classe de jovens, se alguém quiser abençoar o professor, eu estou recebendo. Eu nunca vi ter que parcelar uma Bíblia em 10 vezes, cara, e ainda assim é uma parcela pesada. Mas voltando aqui, então a citação final, no versículo 29, de Isaías 1:9, aponta para a mesma direção, e também está amarrada a uma história de Abraão, Sodoma e Gomorra. Isaías está dizendo que se Deus não tivesse deixado então um remanescente, o destino de Israel seria o mesmo dessas cidades. Então, se Deus não tivesse continuamente intervindo e escolhendo as pessoas e colocando e sempre pegando certas pessoas, certos dentro de Israel, o mesmo teria acontecido com eles o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Se a gente lembrar do relato, diz que Ló estava lá, sobrinho de Abraão, e Abraão está falando lá com Deus, daí ele chega assim e fala assim, cara, Deus fala assim, vou destruir Sodoma e Gomorra, daí ele fala assim, mas se tiver 50 justos, não, daí eu não vou destruir. E se tiver 40? Também não vou destruir. E se tiver não sei o quê? Não tinha mais, não tinha. E mesmo o único justo que era Ló, Deus ainda tirou ele de lá. Então você veja como que Paulo está lembrando todas as histórias do povo judeu para basear o seu caso, a sua tese ali, e que depois ele vai explicar melhor da questão dos gentios, de que Deus faz esse processo de seleção. Nem todos os filhos de Abraão são de fato filhos de Abraão. Então, a passagem é complexa, mas o seu sentido é claro. O apóstolo está completando a história de Israel até aqui. Para tanto, ele cita profetas do Antigo Testamento, a fim de mostrar que o que está acontecendo agora, com a maioria dos judeus permanecendo fora do povo renovado de Deus, e com apenas um remanescente fazendo parte dele, é exatamente o que Deus disse que iria acontecer. De novo, e aqui nós vamos para os últimos... Irmãos, deixa eu só terminar, porque a gente está no finalzinho, daí a gente já abre. Então, gente, de novo, o que Paulo está dizendo é que Deus já tem feito isso desde sempre. Então ele não falhou nas suas promessas, Deus é fiel à promessa. O problema é que a gente entendeu errado as promessas de Deus. A gente entendeu errado o que Deus estava falando e como Deus tem agido. Tá? E no trecho final, e eu prometo que agora é o final, porque eu também estou cansado. Imagino todo mundo falando assim, nossa, não aguento mais ouvir o Marco falando 1 hora. Vai dos 3 últimos versículos. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, saber a justificação que decorre da fé,
e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aqueles que nela crê não será envergonhado. Amém. Sim, senhora. Depois desculpa, acabei passando um pouco, mas já estou finalizando. Prometo. Até me perdi. O que eu ia falar é o seguinte: o trecho. Oi? É do 30 ao 33. Tá certo. O que eu ia dizer é o seguinte: que o trecho, na verdade, que essa divisão de capítulos é bem posterior, tá, gente? Capítulos e versículos. O trecho é separado até o versículo 4 do capítulo 10. Então aqui, a lição, ela corta aqui, e eu imaginei assim: nossa, vai dar grande pra caramba essa lição, então eu vou cortar também. Mas o trecho, Paulo, assim, ele vai até o versículo 4 do capítulo 10, a perícope, né? Que essa divisão de capítulos e versículos, ela é bem moderna. Eu acho que é do século 18, é muito moderna. Vocês sabiam disso? Engraçado que quando Lutero estava vivo, a Bíblia não tinha versículos. Engraçado, né? Como é que eles endereçavam? Não sei, é um mistério da fé. Onde é que está tal coisa? Não sei. Então, nesse trecho aqui, Paulo está reunindo duas citações de Isaías, a 28:16 e a 6:16. A pedra é a fundação de um novo templo que ainda será construída, e parece que o profeta sugere que o rei que está por vir será a fundação para a comunidade centrada no templo. E no 8:16 ele fala que o profeta declara que ao povo que Deus colocará uma pedra de tropeço à frente deles, sendo parte do juízo. Mas Isaías 28:16 traz uma promessa que engloba ambas as ideias juntas. Todo aquele que crer nele não será envergonhado, que é o que ele cita aqui. Em ambas as passagens, pedra parece se referir ao rei que há de vir, e parece que é deste modo que Paulo quer que entendamos. Ao reunir essas duas passagens, Paulo usou de maneira muito inteligente uma combinação de textos bíblicos para declarar que, mais uma vez, no cumprimento das Escrituras, em vez de uma mudança de planos da parte de Deus, a fundação do seu novo edifício já está posta. No entanto, aquele que não creram nela, ou seja, no Messias, que é a fundação, tropeçarão nessa pedra e cairão. O fracasso de Israel não é falha do plano de Deus. Então, após traçar a história de Israel e Abraão, agora Paulo finalmente chegou no fim, e eu também. E a gente consegue entender, então, o que está acontecendo. Os gentios têm entrado na aliança que Deus fizera com Abraão, enquanto um grande número de judeus ficaram de fora. Então, essa passagem está relacionada com Romanos 3, do 21 até o 4:25, onde Paulo diz que a verdadeira família de Deus é composta de gentios e judeus que creram no Evangelho e por isso compartilham a mesma fé de Abraão. Resumindo o que Paulo falou ali. E também uma relação com Romanos 7, do 1 até o 8:11, quando o apóstolo explica como a lei serviu de armadilha a fim de aumentar o pecado, e isso para que o Messias pudesse tomar sobre si todo esse peso. E por fim, tem esse trecho que fecha tudo. Agora Paulo está valendo-se dessas passagens anteriores para dizer, dentro do fluxo de pensamento dos capítulos 9, 10 e 11, que a história de Deus e Israel atingiu seu clímax com a vinda e a morte da ressurreição de Jesus. Isso, portanto, explica o fato extraordinário de que os gentios, as nações que não haviam sido chamadas pelo Deus Criador, entrarem de forma torrencial para a família da aliança. Enquanto isso, os judeus, a família física de Abraão, têm na realidade voltado as costas para ela, porque os meios que estavam utilizando a fim de consolidar seu pertencimento, ou seja, a condição de membro, eram contraprodutivos. Eles estavam se fiando na lei. Ponto. Gente, passamos uns minutos. Alguém tem algum comentário? Esse daí está num outro livro. Não. Alguém tem algum comentário? Eu sei, é difícil. Romanos 9 é difícil. O certo seria dividir isso daí na metade,
para a gente ter tempo. Aham. Sim. É. Isso. E a fé é o critério de aceitação para gentios e judeus. Essa é a grande questão. E a questão que é a pedra de tropeço é que o próprio Jesus, que os judeus não tinham entendido aquilo, e agora eles estavam tropeçando na revelação do rei. Que na verdade agora eles tinham que não crer tentar se justificar pela lei, mas sim pela fé. Em resumo era isso, a gente podia ter se resumido isso em 1 hora, né? Sim, é uma razão porque ele quis. Porque Deus escolheu Israel. Por que quis? Exatamente. Aí a ideia toda é que, a partir dessa escolha, dessa eleição, ele abençoasse todas as pessoas. Isso é um ponto que às vezes o pessoal não entende quando fala de eleição, porque eles acham que não, ele escolheu ali Abraão, acabou, o resto foi... Não, ele foi escolhido justamente para abençoar todas as pessoas. É um tipo de predestinação, porque existe vários.